A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos aqui agora reunidos dessa forma online para mais um estudo, para mais uma semana de reflexão. Eu espero que esse estudo ele seja bênção para você, muito mais do que ele tem sido para mim. Sabe, esses temas, esses títulos que têm sido propostos, né, para nós estudarmos, para mim tem sido muito, parece que foi feito mesmo para mim. E como você viu aí no título do vídeo, o tema dessa semana é uma pergunta: em quem você confia? E algo que é o que eu mais quero trazer aqui é que essa pergunta ela ecoe em nosso coração e que nós possamos responder ela com sinceridade. No que eu tenho confiado? Na onde eu tenho depositado a minha confiança? Qual tem sido a minha esperança? Essas perguntas, elas são perguntas importantíssimas, porque às vezes nós nos sentimos desanimados, desamparados, nós nos sentimos perdidos, mas se nós formos ver na onde nós estamos colocando a nossa esperança, é por isso que nós estamos desanimados, porque nós estamos colocando a nossa esperança no ânimo das pessoas, nós estamos colocando nossas esperanças nas pessoas ou em coisas. E quando isso acontece, com certeza nós vamos estar desanimados, com certeza nós vamos estar caminhando mais lento, mas quando nós estamos ali confiando em Deus, nós conseguimos caminhar com fé, nós conseguimos caminhar com força. E mesmo que venha a luta, mesmo que venha a adversidade, nós conseguimos continuar. Porque a nossa confiança não está em algo abalável, mas sim no Deus inabalável. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião e não se abalam. Os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se esgotam. O texto base diz assim: E o comandante ordenou: digam ao rei Ezequias, assim diz o grande rei da Síria, Senaqueribe, em que você está baseando a sua confiança? Você acha que as palavras podem tomar o lugar da estratégia da força militar? Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Isaías 36, o versículo 4 e o versículo 5. E o objetivo dessa lição é conscientizar-se de que, diante das ameaças, devemos confiar em Deus, cuja presença, poder e ação são perceptíveis na história. Então, aqui logo no texto base, nós já vemos a fé do povo, a fé do rei Ezequias sendo colocada à prova, onde Senaqueribe, né, que era um inimigo grande, né, onde as nações temiam esse rei, ele vira e pergunta: não onde você está colocando a sua confiança. Você acha que no que você coloca a sua confiança é melhor do que os meus exércitos, que são homens fortes? É melhor do que os meus carros, do que as minhas armas? Isso que você disse são palavras. Enquanto o que eu tenho é poder, eu conquisto as nações que eu chego. Nenhum deus das outras nações foi capaz de me derrotar. Era isso o que esse rei, né, o que esse comandante estava falando para o rei Ezequias. E nos dias de hoje, quando as pessoas colocam a nossa fé, elas podem até não dizer exatamente essas palavras, mas elas dizem isso também. Nossa, no que você confia tanto para você estar bem? No que você confia tanto para você agir assim? Será que vale mesmo a pena fazer isso que você faz? Sabe? Se eu fosse você, eu curtiria. Se eu fosse você, eu faria outra coisa. São desafios para nossa fé. Mas aí volta a pergunta tema: em quem você confia? Em quem você confia? Na onde você coloca a sua esperança? E é por isso que nós continuamos, e é por isso que esse povo ele permaneceu firme, porque eles sabiam onde eles estavam colocando a confiança deles. O primeiro tópico dessa lição é o poder de Deus na terra. Nós, como bons leitores da Bíblia, né? Ou não, você também pode ser uma pessoa que nunca leu a Bíblia, talvez só ouviu de longe algumas histórias, mas na palavra de Deus nós vemos que o poder de Deus, ele é
muito notável as palavras que o Senhor usava, elas aconteciam mesmo, as profecias que eram dadas para os profetas de Deus, elas aconteciam, o poder de Deus, ele é nítido, e quando nós confiamos nele, quando nós lemos a palavra dele, nós vemos essas coisas agindo. E como eu estava falando ali na parte da introdução, Senaqueribe, ele era muito temido, porque ele era um rei que ele conquistava nações e onde ele ia, ele devastava, ele matava, ele pegava para si todas as riquezas, sabe? Ninguém tinha sido capaz de derrotar ele. Então ele era muito temido. Imagina o ego de alguém que nunca foi derrotado, né? Se ele já fosse derrotado uma vez, ele saberia que não, eu tenho pontos fracos, mas ele nunca havia sido derrotado. Então, na cabeça dele, imagine, eu não tenho pontos fracos, eu sou forte, não tem nenhuma nação que pode vir contra mim. E uma das palavras que ele usa é que nenhum deus das outras nações parou ele, porque ele fala que as outras nações também confiavam nos próprios deuses delas, elas também tinham estátuas, elas também tinham ali, como se chama? Templos, elas também tinham altares para os seus deuses e nenhum deles as livrou. Vamos ler aqui na palavra de Deus, no livro de Isaías. Encontrei, é aqui no capítulo 36, no versículo 18. Ele dizendo: não deixem que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem entre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera a ordem, não lhe respondam. Perdão se eu falei alguma pronúncia errada, mas olha as palavras que esse rei ele usou, né? Ele disse que nenhum outro Deus havia livrado das mãos dele, porque ele era muito poderoso. Mas o que ele não sabia era que o nosso Deus, o Deus de Israel, ele é um Deus incomparável e que nele sim nós podemos colocar confiança. Ele não é apenas um Deus de madeira, um Deus de barro feito pela mão de homens e pela mão de mulheres, mas ele é um Deus que é ele antes de tudo. Ninguém criou Deus. Deus já era antes de nós existirmos, Deus já era antes das nossas ideias existirem. O Senhor, ele é antes de todas as coisas. Então, eu percebo aqui um ego muito inflado, né, do rei Senaqueribe, e ele dizendo que o povo, por que vocês estão confiando nisso? Mas o povo, ele conhecia o poder de Deus. O rei Ezequias, né, que ordenou que o povo ficasse quieto, ele conhecia o poder de Deus. E essa é a importância de nós também conhecermos o poder de Deus. Caso você ainda não conheça o poder de Deus, eu te convido a ler a palavra dele. Na palavra dele mostra detalhadamente qual é o poder dele, o que ele tem em suas mãos, sabe? Que é toda a terra. E ter intimidade com Deus, ter um relacionamento com Deus, chegar, conversar com Ele, pedir para que Ele se mostre para você. Só assim nós poderemos estar confiantes em meio às lutas, porque nós sabemos que nós temos um Deus que, mesmo diante das ameaças, Ele não nos deixa. Mesmo diante do terror e do medo, Ele não nos deixa. Agora nós vamos ler aqui o Salmos 46, que foi um salmos escrito exatamente nessa época, né? Nesse momento de tensão, onde o rei Senaqueribe, ele estava ali colocando à prova a fé desses homens, dessas mulheres, desse povo, desse rei Ezequias, mas mesmo assim eles se manteram confiantes. E esse Salmos 46, eu recomendo que você tire um dia da sua semana, alguns minutos, algumas horas do seu dia, para refletir nesses salmos, porque esse salmos ele é muito rico no que ele tem a nos dizer. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Ainda que os montes se abalem, sabe? Ainda que todas essas coisas aconteçam, a nossa confiança ela permanece inabalável, porque ela está firmada em um Deus que é o nosso refúgio. Versículo 4.
há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. E quando eu estava estudando a lição, ali estava detalhando sobre a questão de quando o rei Senaqueribe e o seu exército veio atrás, né, do povo de Deus, do reinado ali de Ezequias. Porque a estratégia, né, desse rei, a estratégia desse exército era fazer um cerco. Eu também não sabia o que era um cerco, que é uma estratégia militar, que é ficar em volta da cidade para que ninguém de dentro da cidade saia e nem entre, né? Porque, como se sabe, naquela época tinham os muros, então ninguém conseguia entrar naquela cidade. Ninguém conseguia entrar ali na cidade do povo de Deus. Então, o que eles fizeram? Um cerco. Eles cercaram a cidade para que para que ninguém conseguisse sair da cidade e nada conseguisse entrar, né? A questão da exportação, né? Importação das coisas, então não chegava alimento da mesma forma que não saía. Então essa era a estratégia. Mas Deus ele deu uma estratégia de fechar os canais na onde passava, onde estaria o exército do rei Senaqueribe, mas ainda assim a água chegaria para o povo de Deus. Então, é isso que quer dizer. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Porque aquele rio que passava ali aonde estava o exército, onde estava o cerco, foi desviado para que a água chegasse somente ao povo de Deus. Então, o exército de Senaqueribe não tinha água. Então, você pensa que eles já ficaram um pouco mais fracos. Enquanto o povo de Deus estava ali recebendo água, mesmo que eles estavam ali fechados, não conseguindo sair, não conseguindo ninguém entrar e nenhum deles sair, eles ainda assim estavam sendo abastecidos pelas águas. Versículo 5. Deus nele está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam e reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Que nós também possamos, cantar esse salmo. Que nós possamos também viver esse salmo. Que é, mesmo que o inimigo esteja fazendo um cerco, mesmo que ele esteja à nossa volta, nós ainda possamos erguer a nossa voz e declarar que ao som da voz do Senhor a terra derrete. E assim como a terra derrete, o nosso ser também se derrete. E o Senhor dos exércitos, nós temos a certeza de que o Senhor dos exércitos está conosco. O segundo tópico da lição é a presença de Deus na cidade. E essa presença de Deus, a gente já até falou um pouquinho nesse versículo, nesse capítulo 46 de Salmos, né, que fala, o Senhor nela está, o Senhor aqui está. E se o Senhor não estivesse, não haveria mais vida ali. Se o Senhor não estivesse ali, não haveria uma estratégia, né? E no meio dessa estratégia, se você pensar, o cerco é realmente uma boa estratégia, você ficar em volta do lugar onde você quer atacar, para que nenhum deles consiga sair. Então, se as armas deles estiverem fora, se eles estiverem precisando de alimentos, eles não vão conseguir sair, da mesma forma que ninguém poderá entrar para o auxílio deles. Então, a gente percebe que o cerco, ele é uma boa estratégia militar, mas não importa a estratégia militar, não importa quantos carros, não importa quantos homens estavam ali, não importa quantos guerreiros, quantos tipos de armas ali tinha, não importa nem quanto alimento aquele exército tinha. O que importava era a vontade do Senhor, e a presença do Senhor estava naquele lugar. E aqui no Salmos 46, nós vimos que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E aqui na lição diz, melhor que isso, Deus está no meio dela e não será abalada. Então, ainda melhor do que as provisões físicas, que são realmente muito boas, né? Como, por exemplo, a água, são realmente muito boas, é o mover de Deus. Melhor do que isso é a presença de Deus, é a presença do poder de Deus. Porque aquele povo, o povo de Deus, olhou para o Senhor, orou ao Senhor e Deus agiu. Aqui diz, Ezequias orou e Deus agiu. Reuniu os chefes do seu governo, executou o seu plano de guerra e todo o povo ajudou a tapar as fontes das águas.
Ezequias então confiou no Senhor e animou o povo, que foi o que foi dito lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7. Não temais, nem desanimeis por causa do rei da Síria, nem por causa de todo o exército que está com ele, pois maior é o que está conosco do que está com eles. Então, irmão, irmã, meu amigo que está aqui ouvindo a palavra de Deus, você não precisa temer, você não precisa desanimar por causa das coisas externas ou até mesmo das coisas internas. Você não precisa temer, você não precisa desanimar, porque maior do que está com o seu maior do que o seu desânimo, maior do que o motivo do seu desânimo é o que está conosco. É o Senhor dos Exércitos, é aquele que dá força, é aquele que faz do deserto jorrar fontes de água, é aquele, sabe, que dá uma estratégia perfeita para o povo e que nós possamos assim ouvir, assim como esse povo ouviu a voz de Deus para tapar essas fontes de água, para que as águas chegassem na cidade, mas não chegassem para o exército inimigo, que nós também possamos ouvir as estratégias dos céus, porque o Senhor, ele continua falando, ele continua dando estratégias para o seu povo, basta que nós venhamos confiar e ouvir o que ele tem a nos dizer. Ele nos diz o seu plano e nós seguimos, mesmo que não faça sentido ainda, que nós possamos seguir, porque maior é o que está conosco do que está com eles. E o terceiro tópico é sobre a ação de Deus na história. O Senhor, ele é dono de todas as coisas, ele é conhecedor de todas as coisas. O Senhor, ele criou o tempo. Então, com isso, nós entendemos que o Senhor está fora do tempo. Então, tudo o que aconteceu antes, tudo o que está acontecendo agora, o Senhor já sabe, o Senhor já sabia. Assim como aquilo que está previsto para o futuro, o Senhor também conhece. Então, a ação de Deus na história, ela é inevitável, porque Ele conhece todas as coisas. Ele estava no início de tudo e Ele estará no futuro. Sabe, não há um tempo onde Deus não exista, não há um lugar onde Deus não esteja. Aqui diz, o cerco poderia durar semanas, meses, então o vigia da torre precisava ficar de olho todo o tempo para ver se o exército inimigo se poria em marcha em direção à cidade. Então esse cerco ele poderia durar muito tempo, mas Deus estava ali provendo para aquele povo, para que independente do tempo que levasse, para que independente da dificuldade que fosse, o Senhor estaria ali com eles. Deus havia dito por meio do seu servo Isaías, portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Que isso se encontra lá em Isaías 37, versículo 33. Então o Senhor já havia falado: ei, meu povo, escute que esse inimigo não irá entrar na cidade. Então esse povo ele já poderia confiar. Ele poderia saber que mesmo se aquele exército começasse a marchar, eles poderiam confiar no Senhor, que eles não entrariam na cidade e que nem conseguiriam atirar uma flecha naquela cidade, porque o Senhor ele agiria. O Senhor ele agiu e ele age no meio da história. O Senhor ele agiria e tiraria Senaqueribe dali, tiraria Senaqueribe daquele cenário e tiraria Senaqueribe ali daquele pedestal que ele mesmo se colocou de que ninguém me vence, ninguém me ganha. O Senhor tiraria. E no versículo 35 Deus diz: eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor ao meu servo Davi. Por amor ao Senhor ele fez isso. Por amor e pela verdade que há na tua palavra. O Senhor disse que protegeria o seu povo. Então ele não é homem para falhar com a sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. Algo interessante é que diante das ameaças, diante da zombaria, desse rei Senaqueribe, o povo ele permaneceu em silêncio. Então nós podemos entender que há sabedoria muitas vezes no silêncio. Quando Senaqueribe estava colocando ali aquelas palavras, provando a fé daquele povo, ele se mantinha em silêncio, porque eles confiavam plenamente no Senhor e eles sabiam que o socorro do Senhor viria pela manhã. E se você continuar a leitura ali do capítulo 36, do capítulo 37, você vai ver que o próprio Senhor
proveu a vitória do povo. O povo não precisou levantar espada. O Senhor mesmo derrotou aquele exército. Ali no capítulo 37, versículo 36, diz assim: O Senhor enviou o seu anjo e feriu no arraial dos assírios 185.000. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia. 37, versículo 36. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, fugiu do acampamento. Voltou para Ninive e lá ficou. Certo dia, quando estava adorando no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esar-Adon foi seu sucessor. Mais uma vez, desculpa aí pela minha pronúncia, que eu não conheço esses nomes, assim, não sei a forma certa de falar. Mas a palavra do Senhor se cumpriu. O Senhor falou que aquele povo, aquele exército não entraria na cidade, que aquele exército não lançaria uma flecha sequer, e que ainda Senaqueribe seria morto em sua própria casa, né, em sua própria cidade, em seu próprio povo. Senaqueribe iria padecer. E lá no Salmos 46, se você ler o versículo 8 e 9, você vai ver que ali também é um cântico de vitória do povo, que diz assim: Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Então, nós vemos mais uma vez que a palavra do Senhor, ela se cumpriu. Chegou agora o momento de nós assumirmos os compromissos. Normalmente são 2 compromissos que nós devemos assumir. O primeiro é que, diante das ameaças, nós devemos confiar no Senhor. Eu repito a pergunta: em quem você tem confiado? Talvez seja no seu trabalho, talvez seja nos seus amigos, nos seus familiares, no dinheiro que você tem na poupança, no dinheiro que você está investindo, talvez seja no seu carro, enfim, tem diversas coisas que a gente pode estar colocando a nossa confiança. A questão é que diante das ameaças econômicas, diante das ameaças terrestres, né, como por exemplo, nós estamos vendo que o clima, né, da Terra está totalmente bagunçado, totalmente modificado, então nós não podemos colocar nossa confiança nem mesmo nisso. Então, diante das ameaças, confie tão somente no Senhor, porque Ele é o único que não muda, Ele é o único que é inabalável, ainda que os montes se abalem, ainda que os mares se abalem, que os céus se abalem, o Senhor, Ele não se abale. O Senhor, Ele não se abala. E é por isso que nós não iremos temer, nós não iremos desanimar, porque nós confiamos em um Deus fiel e poderoso. O segundo compromisso diante da vitória, celebremos a Deus. Ali em Salmos 46, nós vemos que estava ali sendo um relato da história, mostrando o poder de Deus. Mas no momento da vitória, eles celebraram, eles cantaram ao Senhor. Então você também, na hora da vitória, nós devemos nos lembrar do Senhor. Na hora da perca, na hora da dificuldade, nós devemos nos lembrar do Senhor e confiar nele. Mas que nós não venhamos diante da vitória esquecer de agradecer a Deus, esquecer de enaltecer o nome dele, esquecer de louvar o nome dele. Muitas vezes nós achamos, não, eu venci porque eu sou inteligente, eu consegui porque eu sou bom nisso. Mas não se esqueça, é pelo Senhor, é por causa do Senhor, o dono do tempo, o dono da história. Então, esse poema, né, que foi cantado lá no Salmos 46, eles estavam celebrando o livramento que eles receberam. Pense só, um exército inimigo estava ao seu redor ali, a qualquer momento eles poderiam atacar com armas pesadas ali. Eu fico imaginando que eram as melhores armas, porque o rei da Assíria, ele estava vencendo todas as nações, e as outras nações também tinham armas, mas nenhuma era páreo a ele. Então imagine a cena que aquele povo estava vendo, mas ainda assim, eles estavam confiando no Senhor. E no momento em que o Senhor livrou eles, eles não se conteram e eles celebraram essa vitória com Deus. E agora indo para a última parte já do nosso estudo, que é o desafio da semana, que diz assim: Senaqueribe enviou um oficial com uma mensagem de grande ameaça contra Jerusalém. Em resposta, Deus disse o que faria com ele.
Deus disse que faria ele ouvir uma notícia que o faria fugir com medo, que é lá em Isaías 37, versículo 7. Porei nele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte para sua própria terra, e ali farei com que ele seja morto à espada. Seu desafio é enviar a boa notícia do Evangelho àqueles que são ameaçados a não acreditar no Senhor, exortando-os como o profeta Isaías exortou Ezequias e Judá, a não temer, mas confiar em Deus. Nós vivemos em tempos angustiantes, nós vivemos em tempos onde nós vemos que a nossa confiança ela tem sido abalada, porque nós temos colocado ela no lugar errado. Então, que tal nós vemos espalhar a boa notícia do Evangelho? A boa notícia do Evangelho é que nós temos um Deus que nós podemos confiar plenamente, que Ele tem tudo em suas mãos e que nós, nossa mente falha, nossa mente pecadora, nossa mente que erra a todo tempo, que todos nós erramos, a todo tempo, nós fazemos más escolhas, mas nós temos um Deus que nunca fez uma má escolha, nós temos um Deus que nunca errou, um Deus que nós podemos depositar totalmente a nossa confiança. Há pessoas que precisam saber disso. Há pessoas que precisam aprender a confiar no Senhor. E que eu e você nós possamos ser usados para isso. Que o Senhor possa nos usar para isso. Que o Senhor possa nos usar para trazer fé para as pessoas. Para trazer fé e confiança no Pai, que é eterno. Então, com isso, nós vamos finalizar fazendo uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor Jesus, por este estudo tão importante. Aonde nós temos depositado nossa confiança, Senhor? No que nós temos acreditado, Pai? Será que nós temos acreditado nas palavras ruins que falaram há muito tempo de nós? Será que nós temos confiado, Pai, nas pessoas que vêm tentando nos desanimar? Será que nós confiamos, Pai, em coisas passageiras ao invés de confiar no Senhor? Pai, eu te peço que o Senhor venha curar o nosso coração, que o Senhor venha limpá-lo e tirar todo o ídolo, assim como o Senhor fez aqui com o teu povo. O Senhor foi retirando todo o ídolo, toda a idolatria, para que o Senhor fosse o único Deus, para que o Senhor fosse o único adorado, Senhor. Que nós possamos, Deus, aprender mais de Ti, aprender a confiar ainda mais de Ti, Senhor. Que essas pessoas, Pai, que pararam para ouvir o estudo, que pararam para assistir o estudo, Deus, elas sejam cheias do Teu Espírito Santo, cheias do Teu poder, Senhor Jesus, e que a confiança delas, Pai, possa ter sido restabelecida neste momento. Ela possa, Pai, ter sido abastecida, Deus, com a Tua graça e com a Tua misericórdia, Senhor. Que nós possamos crescer, Pai, em graça e em sabedoria. Que nós possamos, Pai, todos os dias, ao refletir a Tua palavra, aprender ainda mais, Senhor. E que nós não venhamos guardar isso apenas para nós, mas que nós venhamos compartilhar esta boa notícia. Compartilhar a boa notícia do Evangelho. Compartilhar que nós temos um em quem nós podemos confiar, Jesus. Amém. Irmão, irmã, em quem você confia? Reflita nisso, sabe? Pense no que tem te deixado triste, no que tem te desanimado, no que tem te feito parar. E pense, será que eu tenho colocado realmente a minha confiança no Senhor? Coloque a sua confiança no Senhor, porque isso sim valerá a pena. E que o meu coração e o seu permaneçam em chamas até a volta de Cristo. Amém.